Se você fizesse uma rápida reflexão em relação à vida, e se você pudesse voltar a um começo, a sua vida teve vários começos, alguns melhores, outros talvez não tão bons assim, mas se você pudesse voltar a um começo, qual começo você escolheria? Um começo. Talvez aquela caminhada que não deu muito certo, talvez aquele emprego que você desperdiçou, talvez um outro começo em outra cidade, ou talvez até em Luiz Eduardo. Qual seria um bom lugar, um bom recomeço, um bom momento? A gente precisa entender que na nossa vida, ou na vida como um todo, até em relação ao próprio Deus, há situações em que houve um começo e por alguma razão as coisas desandaram, como por exemplo, com a humanidade. Em algum momento as coisas desandaram. Deus fez lá um lugar maravilhoso, lindo, colocou pessoas maravilhosas, lindas naquele lugar e mesmo assim parece que não deu muito certo. Ele teve que tirar as pessoas de lá, porque elas perderam a noção daquilo que era de fato o objetivo maior. Eles perderam a compreensão, o porquê e para que foram criados. E assim muitas vezes na nossa vida a gente perde o objetivo, a razão, o alvo, a gente perde o porquê das coisas e simplesmente faz o que tem que ser feito ou o que a gente acha que precisa ser feito no automático. E não sabe o porquê e por qual razão, o objetivo, nós fazemos o que fazemos. E a gente observa os outros e vê que eles também fazem da mesma forma, então tem que ser feito desse jeito, dessa maneira. E a gente vai fazer uma reflexão hoje sobre a volta ao começo, e o assunto hoje vai ser especificamente para os adolescentes. Onde estão vocês? É para vocês o assunto. Um pouquinho do assunto vai sobrar para os jovens aqui. Onde estão vocês, jovens? E todo o resto vai ficar para os adultos. Onde estão vocês, adultos? E a melhor idade, terceira idade, onde estão vocês? Ainda estão aqui, graças a Deus, né? Nós ainda estamos aqui. Então veja só, um começo. E Jesus, numa certa situação, ele aponta para um começo. Porque as pessoas tinham perdido o objetivo maior. Adolescentes, abram a Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. E quem já sabe decor, não precisa abrir, você já pode acompanhar na sua mente mesmo esse texto. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. Um texto que fala do divórcio. Entenderam, adolescentes? Fala sobre divórcio. Fala sobre separação, fala sobre algo não muito agradável, mas a gente pode e deve aprender alguns princípios também desse texto. Evangelho de Marcos capítulo 10, Jesus saiu daquele versículo 1, né? Jesus saiu daquele lugar e foi para uma região da Judéia que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se juntou outra vez em volta dele, e ele estava ensinando todos como era de costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher, e por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, para se unir com a sua mulher. Os dois se tornam uma só pessoa, e assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto.
E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher está cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também está ou estará cometendo adultério. E o texto continua, e curiosamente, logo depois, temos um relato de Jesus com as crianças. Faz sentido? Fala da não separação, e logo na sequência, as famílias levavam as crianças a Jesus, e o pessoal começou a afastar as crianças, e aí Jesus diz: deixem que as crianças venham. E aí mais tarde ele diz o seguinte: quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino de Deus. Enfim, uma série de verdades aqui nesse texto, a gente precisa refletir, talvez de uma perspectiva um pouco diferente daquilo que é o costumeiro. Parece que é texto de casamento, só falta a marcha nupcial, não é só a entrada dos noivos e a comemoração depois. Parece texto de casamento, o que Deus uniu, que não separe o homem. E o texto então vai começando aqui dizendo que Jesus estava como costumeiramente ensinando, aproveitando cada oportunidade, cada situação para passar verdades, princípios, para educar o povo, para orientar, para ajudar-los a uma reflexão mais profunda. E aqui Jesus estava ensinando e alguém chega para acabar com a aula. Joga um assunto polêmico para acabar com a aula. Quem aqui já foi professor, é professor, sabe muito bem como é. Você está lecionando, dando aula, explicando, e um aluno mal intencionado, ele então joga uma questão lá, polêmica, para acabar com aquela aula. E aí os alunos saem felizes porque o professor não pôde dar matéria. E essa questão é mais ou menos assim. Na verdade, eles queriam encontrar algum problema, algum erro, alguma situação politicamente incorreta em Jesus. E por essa razão lançaram questões polêmicas, e uma delas é essa. Perguntando: é possível alguém separar? Isso convém? E Jesus então responde com outra pergunta, e que diz Moisés, os profetas, qual é o ensinamento? Eles então dizem: Moisés permitiu que a gente desse uma carta de divórcio. E aí as coisas ficam muito simples: não quero mais, a minha esposa não me agrada mais, eu faço uma carta e digo muito obrigado, então agora você está liberado, eu continuo a minha vida, você continua a sua. E aí Jesus diz algo: mas Moisés, ele falou isso por causa da dureza dos corações de vocês. Significa que essa carta não diz à humanidade que eles têm plena liberdade de fazer o que eles querem. Têm liberdade de separar, casar novamente e viver uma vida desregrada. Não é isso. Porque na época, principalmente as mulheres, elas sofriam muito na separação e ficavam desprotegidas. E aí muitas vezes as mulheres, por não poderem encontrar uma profissão adequada, um ganha-pão adequado, elas então se entregavam à prostituição, que era uma forma de conseguir alguma coisa. E por essa razão, a orientação foi então, já que há esse pecado da separação, então que haja pelo menos uma carta, para que a mulher não seja colocada como a vítima, a errada, nem aquela que está desprotegida, mas que ela possa então buscar talvez um novo casamento, possa se estabilizar novamente. Só que a interpretação das pessoas era a seguinte: bom, já que pode fazer uma carta, então vamos lá, vamos separar, vamos ver de qualquer forma, de qualquer jeito, depois a gente faz uma cartinha, libera, começa de novo, e faz de novo, e faz de novo. Só que Deus queria que houvesse uma certa proteção, que a crueldade dos resultados da separação não alcançassem todas as pessoas. Carta de divórcio não legitimiza a separação. E aí Jesus diz algo que é, na verdade, o princípio. Ele diz: no princípio não era assim. No começo não era assim. Porque Deus fez o homem,
e mulher. E diz mais: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, os dois se tornarão uma só pessoa, uma só carne, se tornarão uma unidade e viverão em unidade. Quando Deus projetou homem e mulher, Ele não projetou separação. Quando Deus projetou homem e mulher, Ele não projetou imoralidade. Quando Deus projetou homem e mulher, Ele não projetou a vida do ser humano para que ele se separasse. Mas Ele colocou no ser humano uma liga de fusão que tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com as emoções, que gerasse uma fusão dos dois e possibilitasse uma vida agradável. E aí, a frase que incomodou talvez as pessoas foi exatamente essa: a carta de separação. Essa carta é por causa da dureza dos corações. E o que é um coração duro? Qual a diferença entre um coração duro e um não duro? E aí no final a afirmação: que ninguém separe o que Deus uniu. Veja só, o ser humano, ele foi projetado para viver unidade. Nós cantamos uma música que fala de unidade. O corpo de Cristo também é unidade. A família é uma unidade. O casamento é uma unidade. O ser humano foi projetado para tal, mas há a dureza do coração, que muitas vezes leva a conclusões erradas. E muitas vezes nós usamos a dureza do coração como uma máxima para o casamento, como uma máxima para os filhos, como uma máxima para a família. E achamos que é sim legítimo separar famílias, separar casamentos, romper ligações. Achamos que é, na verdade, até uma orientação de Deus, quando na verdade não é. O projeto maior de Deus, Ele não dá margem à separação. E nós precisamos compreender essa verdade. Eu falo inclusive com os adolescentes, porque quando vocês pensarem num namoro, vocês precisam pensar do começo ao fim. Porque uma ligação de duas pessoas, ela não se constrói apenas baseado em emoções. Uma paixão de momento, ela é muito mais profunda, porque na verdade ela não me dá o direito de curtir um pouquinho aqui, um pouquinho lá e viver dessa forma a minha vida. Ela tem a ver sim com fidelidade, tem a ver sim com ligação, tem a ver sim com unidade. E na verdade a humanidade perdeu essa habilidade, ou em parte essa habilidade de construir unidade, por causa de uma falsa tentativa de afirmação de identidade. E nós, de uma forma egoísta, buscamos afirmar nossa identidade, quando na verdade nós deveríamos sim compreender o conceito de unidade e aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Mas afinal, o que é essa tal de dureza do coração? É um coração que recusa ser obediente, ele obviamente é obstinado, ele revela a sua rebeldia, ele tem lá um certo grau de perversidade, isso obviamente não é igual em cada coração, e apresenta então, por causa dessa dureza, um defeito de caráter, uma mancha de caráter e também de conduta que vai resultar em complicações. Por essa razão, a dureza do coração faz com que famílias se destruam. E por isso eu falo aos adolescentes e jovens também, porque a minha dureza de coração como adolescente ou jovem pode me levar a achar que eu tenho o direito de me rebelar em casa, de desonrar meus pais, de não valorizar minha família, achar que eu consigo sozinho. E eu posso estar carregando um espírito de destruição da própria família como adolescente, como jovem, e dificultar a convivência familiar. E não estou compreendendo que se trata de uma dureza de coração. A dureza de coração não acontece apenas no casamento. A dureza de coração pode acontecer em qualquer ser humano, até um adolescente, uma criança.
Agora a pergunta que nós nos fazemos, que tem a ver com o texto: por que o coração é tão sofrido? Veja só, a orientação aqui é muito simples: que o homem se una à sua mulher. E por que algumas pessoas não conseguem se unir? Elas até convivem, mas com uma certa distância. Mas não há um plugar do coração. Tem até uma certa intimidade e acham que isso é tudo. Mas o coração não pluga, não liga. O coração não se importa profundamente. As pessoas aí têm medo de se unir. E aí, desculpa, eu preciso falar isso mais uma vez. Elas têm medo de se unir, aí preferem viver uma união estável, porque têm medo de uma aliança de casamento, de um momento de consagrar o casamento a Deus, e na verdade não conseguem nem compreender por que tem esse medo, por que tem esse bloqueio. No fundo, no coração da pessoa há um desejo de se ligar, mas ela não consegue. Há um desejo de estar junto, mas de alguma forma há uma repulsa. Ela não se compreende. Obviamente há feridas, há um coração machucado. Quando foi machucado na adolescência, na juventude? Através de imoralidades, através de mentiras, através de pensamentos errados, uma educação errada, através dos machucados da vida, eu não sei. Mas por alguma razão o coração está ferido, e isso precisa ser compreendido. A gente acha que viver união estável, até quando dá, é o modernismo, é aquilo que vai salvar a humanidade, que vai trazer a liberdade que a gente tanto precisa, e na verdade nos coloca como refém, nos escraviza, porque o nosso coração não está se ligando. Não há uma intimidade profunda, corpo, alma e espírito, só corpo, um pouco da alma. E as pessoas têm medo de casamento. E a gente até muitas vezes conversa com alguns jovens, eles têm medo de casar. Não é uma questão de escolha. O pessoal até fala, né? Depois a pessoa se transforma. Não transforma. Ela se revela talvez, mas não transforma. Mas a pessoa tem medo de aliança, tem medo de compromisso, tem medo de estabelecer uma aliança e edificá-la. Não consegue. Há uma ferida na alma e nós precisamos compreender isso. Por favor, não se ofenda se você não está casado e vive em união estável. Não fique chateado comigo, não. Mas o que eu posso te falar é que o teu coração está ferido. Porque o ser humano foi fabricado, foi criado para se unir, segundo a palavra de Deus. O mundo continua girando do mesmo jeito, como há 6, 7, 10 mil anos atrás. Mas se o coração está ferido, não há essa ligação. E nós precisamos reconhecer isso. Por que o coração se endureceu? Se envolveu de forma errada emocionalmente. Por que o coração endureceu? Muitas vezes a gente quer mudar as leis de Deus para que a gente se adeque a essa nova mudança e seja feliz ou não se sinta culpado. Mas nós precisamos colocar uma lupa na nossa vida e entender o que está certo, o que está errado, o que precisa de cura, o que precisa de restauração, o que precisa ser mudado na nossa mente. Se usa falar tantas vezes, né? Eu acho que eu estou na casa errada, adolescente falando. Não, eu acho que eu estou no casamento errado, casal em conflito falando. E tem até aqueles que falam que eu estou num corpo errado. Será que não há um pensamento errado na mente? Será que não há uma lente errada? Será que a minha interpretação não está errada? O meu sentimento não está errado? Aí eu quero mudar as regras, quero mudar as leis, e na verdade um pouco disso está nesse texto. Por que o pessoal buscava brecha
nas leis. E esse texto é muito usado, até o texto de Mateus, que descreve alguns detalhes a mais, que fala mais ou menos a mesma coisa, é muito usado para que as pessoas então possam encontrar uma justificativa para separar. Eu ouvi pessoas falando o seguinte: tomara que a minha esposa me traia para que eu possa separar dela. Porque o texto diz lá, não, se ela te trair, você está liberado. Ou tem outras pessoas que estão desejando a morte do cônjuge, para que possam estar livres. Será que esse raciocínio está correto? É certo que eu falo de uma coisa um pouco extrema, talvez extrema. Mas será que esse raciocínio está correto? Porque eu procuro brechas para ajustar meu comportamento a essas brechas, ou essas aparentes lacunas que a palavra de Deus apresenta. Jesus diz o seguinte: no começo era assim, homem, mulher, criados por Deus, e os dois se ligando, o homem deixando o pai e mãe, e os dois se unindo, tornando uma só carne, não só fisicamente, espiritualmente, emocionalmente também, debaixo da consagração de Deus. É assim que funciona. Mas aí muitas vezes por causa, e a gente precisa entender isso, das feridas, dos conceitos errados, das mentiras que nós carregamos, procuramos justificativas, explicações, uma argumentação que nos apoie no nosso comportamento. Sabe o que o Senhor Jesus mais quer? Não quer rejeitar ninguém, condenar ninguém, desprezar ninguém. Ele quer curar. E isso precisa ser compreendido. Sabe, quando há uma distorção, quando há uma dificuldade, e nós procuramos uma justificativa para explicar o nosso comportamento errado, a gente já precisa entender que estamos na contramão de Deus. Agora o Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso, Espírito Santo, querem nos levar a uma reconciliação, a uma cura, a um ajuste, a uma restauração completa, querendo curar o coração duro. É certo que muitas vezes o pecado causa a dureza do coração, mas Jesus veio para isso, para trocar nosso coração, e nós precisamos entender isso. É interessante que o texto de Mateus, até se você tem agilidade, você pode folhear para lá. Texto de Mateus capítulo 5, começa o Sermão do Monte, e aí o Senhor Jesus, Ele vai colocando uma série de coisas, pontuando alguns assuntos, e Ele fala do ódio, versículo 21. Logo depois Ele fala do adultério. Na sequência Ele fala do divórcio. Depois Ele fala do juramento falso. Ele fala na verdade da mentira, do blefe, do engano. Depois Ele fala da vingança. Ele coloca tudo isso junto. E no final desse capítulo 5 de Mateus, Ele fala o seguinte: amar os inimigos. E a gente vai percebendo que muitas vezes infidelidade, raiva, ódio, separação, toda a questão do adultério está debaixo de um mesmo chapéu, que é o ódio no coração, vingança no coração, é mentira, engano, é traição, tudo isso que precisa ser curado, que precisa ser restaurado. E um texto de 2 Pedro, se a gente analisar o texto original, a gente vê uma expressão que é muito forte por um lado, mas diz o seguinte: os olhos daquele povo estão cheios de adultério. E quando a gente fala em adultério, a gente não fala apenas de uma dificuldade entre um casal. Adultério significa mais deformações, adulterações, mas obviamente inclui também a relação conjugal. E aí ele diz o seguinte: os olhos estão cheios dessa perversidade. Significa que o coração está cheio, porque de alguma forma foi abastecido,
foi alimentado. E por essa razão a pessoa olha para uma realidade e entende que há apenas uma alternativa de resolver aquela problemática. Então, se eu estou com problemas no casamento, se a minha família está com problemas, então eu preciso apelar para o recurso que eu tenho. E como os meus olhos estão cheios de imoralidade, de adultério, eu vou transbordar disso, eu vou ver isso. Na verdade, não são os olhos, mas o coração, a mente e tudo mais. A infidelidade é um descumprimento apenas. Você faz um acordo e aí a gente não cumpre. É infidelidade. E se há um acordo entre um casal e depois alguém não cumpre, esse acordo obviamente caracteriza a infidelidade. É uma falha, pecado obviamente, muitas vezes estimulado pela luxúria. A luxúria tem a luxúria que é absurdamente promíscua e tem uma luxúria que é mais branda. Tem ou não tem? Às vezes eu critico o pessoal em relação às muitas séries, né? Tem poucas séries que de fato são edificantes para a sua vida, tenho certeza absoluta disso. Pouquíssimas. E há pessoas que estão viciadas nisso e recebem luxúria e mais luxúria. E aí depois querem viver uma vida correta, alinhada, e as coisas não dão certo. Por que será, hein? Uma mente confusa, ela é obviamente tolerante ao adultério. Ela aceita, ela suporta. Ela já não tem mais filtro. E o adultério em si é uma ruptura moral, espiritual e também corpórea, por que não falar? A gente vai percebendo que uma coisa vai puxando a outra e essa mácula, essa mancha, esse problema, esse pecado que causa uma desgraça na vida da pessoa. E na verdade esse é o ciclo da divisão, da separação, da imoralidade, do divórcio, do adultério. E a gente precisa compreender que há um desejo no coração de Deus de curar nossas vidas. Se Deus fala no princípio, foi feito para dar certo e dá certo. Nós precisamos entender que nos nossos dias também dá certo. E isso começa já na infância, na adolescência, para construir a mentalidade correta para um casamento, para uma fusão, uma união, para ter filhos, educá-los nos caminhos corretos, para que isso dê continuidade. Por isso, quando você pensa em casamento, se você é adolescente jovem ou já jovem há muito tempo, você precisa entender que esse processo precisa ser construído com uma mente saudável. E que a dureza do coração, na verdade, esse cauterizar do coração, vai de fato levar ao erro, ao engano, à destruição, à desgraça. E até, como a gente poderia colocar aqui também, segundo a palavra de Deus, a maldição. Eu sei que o assunto talvez não seja o mais agradável para você. Mas eu gostaria de fazer esse apelo. Ezequiel capítulo 36. Vou até abrir aqui, se você tem tempo, faça isso também. Vou ler o 26, 27 e 28. O texto diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo, porém em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente. E lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornaram impuros. Darei ordens para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês. E ele vai falando da prosperidade que ele deseja dar. Ele vai afirmando que ele quer de fato dar prosperidade. E nós precisamos entender que quando ele fala, vou trocar o seu coração, que é de pedra, por um coração de carne,
A intenção de fato é levar você a uma vida cheia, uma vida plena com Ele. A restauração, a cura, ela precisa acontecer. E eu preciso receber o toque de Deus. Sabe, a cura não é um exercício da minha mente que gere transformação. É certo que a mente precisa participar disso. Mas eu preciso receber um toque de Deus. Se o meu coração é um coração de pedra, talvez eu fale até, mas o meu coração não é muito de pedra. É só mais ou menos de pedra. Tem um pouco de ódio, um pouco de vingança, um pouco de imoralidade só. Ele não é muito de pedra. Mas isso tem as suas consequências. Receber o toque de Deus, aceitar ser lavado pela impureza, buscar a transformação da mente. Aquilo que eu falei antes, as pessoas acham que estão na casa errada, no casamento errado, estão no corpo errado, estão no lugar errado, na cidade errada, e muitas vezes o pensamento está errado e precisa de uma transformação. Buscar essa transformação de mente e fortalecer a vida com uma palavra de fé. Sabe, talvez você tenha tentado já tantas vezes buscar cura e restauração. E por essa razão você está acreditando de fato que o melhor caminho está sendo apresentado na rua. Deus tem um caminho certamente de restauração e cura que envolve a sua vida. E talvez você tenha tentado tantas vezes já, e esteja até desanimado com a sua realidade, com a sua situação. E você fala, eu acho que não. Eu acho que não tem jeito. Sabe, quando os discípulos conversaram com Jesus, eles tinham mais diversas perguntas sobre esse assunto. Não era uma perguntinha só. Mas a resposta de Jesus, ela é muito simples. Trocar o coração duro. Trocar aquilo que é de fato o centro da problemática. Trocar a minha lente, o meu olhar, o meu pensamento. Trocar o meu coração. Para que eu possa olhar para a minha família. Para que eu possa olhar para o meu cônjuge. Para que eu possa olhar para o todo com uma perspectiva de esperança. E crer de fato que Deus é capaz de restaurar tudo completamente. Deus quer liberar uma palavra de fé sobre a sua vida. Deus quer sim mudar a sua mente. Deus está vendo o seu coração ferido, seu coração angustiado. Ele quer colocar óleo na ferida, como diz uma linguagem poética do Antigo Testamento. O óleo do Espírito que cura, que restaura, que traz nova vida. É isso que Ele quer fazer. E o seu desafio nessa noite é simplesmente dar um voto de confiança à palavra dEle, para que haja transformação completa. E se você der o seu passo de fé, eu tenho certeza absoluta que esse Jesus que te convida a dar um passo de fé para mudar a dureza do coração, ou o coração duro por um coração de carne, macio, que obedece, esse Jesus, Ele vai estar de braços abertos e te ajudar nesse processo de transformação completa. O que nós não podemos é continuar pensando sociedade, casamento, família, namoro, relações interpessoais numa perspectiva errada. Nós precisamos deixar de lado a proposta do inimigo e buscar a cura e a verdade que Deus tem para cada um de nós. Quero convidar você a fechar seus olhos, ter o seu momento de reflexão diante de Deus.
Seu coração é um coração duro. Talvez você fale, não, mas ele não é assim como descrito lá em Mateus capítulo 5. Mas não se incomode com Mateus 5. Pense naquilo que o Espírito Santo está te falando agora. E esteja aberto para a ministração dele. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez nessa noite, reconhecendo que a Tua palavra, o Teu convite, o Teu chamar, dia após dia, é de fato um convite de restauração, um convite de vida. Pai, nós vivemos num mundo cruel, recebemos milhares de informações que sugerem tantas coisas, e muitas vezes propõem caminhos aparentemente tão simples e fáceis. Mas no passar do tempo nós percebemos que são caminhos de ilusão, caminhos de amargor, caminhos de dificuldade, que não levam de fato a uma vida plena contigo. E Pai, nessa noite nós permitimos o Senhor falar conosco mais uma vez, ministrar nossas vidas, para que a gente compreenda a dureza do nosso coração e possa experimentar a Tua cura nessa noite, Pai. Pai, eu creio que o Teu poder é suficiente para transformar cada coração que aqui está. Eu creio que o Senhor é poderoso para trazer transformação a cada pessoa. Eu sei aqui, Pai, também que há pessoas que estão desanimadas, tristes, porque já tentaram e por alguma razão não deu certo. Eu sei que há uma palavra de fé liberada sobre esse lugar, que vai gerar a transformação definitiva em muitas vidas. Eu sei que o Teu Evangelho, Pai querido, é palavra viva, transformadora. Eu sei que o Senhor quer restaurar casamentos aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor quer restaurar relações pai-filho. Eu sei que o Senhor tem o intuito de restaurar muitas vidas. E por essa razão peço que a Tua presença se torne forte no nosso meio e gere de fato a transformação que a gente tanto precisa. Obrigado porque a gente pode confiar nesse Teu poder. Obrigado porque a gente pode sentir Tua presença. Obrigado porque agora já a Tua mão, o Teu braço nos envolve. E há um cuidado especial da Tua presença sobre cada vida aqui. Obrigado, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Nos ajude agora a renunciar toda mentira, todo pecado, toda imoralidade, toda ideia, pensamento de separação. Deus, toda mentira de que uma vida tem que ser vivida de acordo com o padrão do mundo. Pai, nós queremos confessar, nós queremos admitir, nós queremos derramar o nosso coração diante do Senhor. E nós queremos permitir que o Senhor fale conosco e ministre a cada vida aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos dar oportunidade também nessa noite de você voltar ao começo daquilo que é o projeto de Deus. Coração, como a gente viu no texto de Ezequiel, o coração precisa ser trocado, precisa ser transformado. Sabe, não creia em pequenas mudanças. Ah não, eu vou fazer só mais essa coisinha aqui, vai dar tudo muito certo. A mudança precisa ser completa. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Esse é o desejo do meu e do seu Senhor Jesus. Ele quer fazer isso à noite. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E se esse é o seu puro desejo, não importa se o casamento está ótimo ou não está. Não importa se o seu relacionamento com o pai está ótimo ou não está. A pergunta é se você precisa dessa ministração do Senhor Jesus, da mudança de coração. Quero chamar você aqui à frente
para dar um passo de fé e falar assim: Deus, eu preciso, porque não é do meu jeito, não é na minha força, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor arranque meu coração de pedra e que o Senhor coloque um coração que vem do Senhor de fato, que é obediente e que vai experimentar toda a bondade e glória de Deus. Se você tem esse desejo, pode chegar aqui à frente e nós queremos orar e cremos que Deus fará um milagre também na sua vida. Amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida no Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida no Senhor. Canta essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. E conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Vamos orar agora e a gente crê de fato que Deus está aqui. Eu preciso te falar que o coração duro, ele foi machucado. E você precisa falar desse machucado para Deus. Você precisa confessar isso para Deus. Não como você confessa o pecado, mas declarar: Jesus, eu fui machucado sim. Brincaram comigo, me maltrataram, me desonraram, me humilharam, me rejeitaram. Fale aquilo que é a dor que está no teu coração, que endureceu esse coração. Fale para Ele. Ele te compreende, Ele sabe como é que é esse sentimento. Você pode estar livre desse sentimento quando você declara isso para Ele. Você não precisa carregar essa dor para sempre. Você pode estar livre do coração de pedra. Fale aquilo que machucou você.
Se é culpa sua, se por malandragem sua, pecado seu, você se machucou, confesse. Ele te perdoa. Eu vejo lágrimas em Jesus, olhando para você e querendo ver você bem, querendo ver você restaurado. Por isso, fale. Se você errou contra você mesmo ou contra alguém, fale isso. Fale: eu pequei sim, eu me machuquei outros. Eu sei que eu causei maldição, causei desgraça, mas eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua restauração, e Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para esse momento. E se você confessou, a liberação da bênção de Deus está sobre a sua vida, e você pode receber. O seu coração de pedra, com o machucado, com o seu pecado, está entregue. Agora receba em nome de Jesus o coração puro, novo. Sabe aquele coração de criança? Pode até ter sim ingenuidade, simplicidade, por que não? Mas é um coração novo, puro, que não carrega mais todas aquelas dores, toda aquela complicação, toda aquela desgraça. Você pode receber agora. Declare agora em nome de Jesus: eu recebo o meu coração novo, o coração que é gerado em Deus Pai, um coração que foi transformado, um coração que foi purificado, que foi limpo, um coração novo, que vai me ajudar a viver uma vida nova. Eu decido viver a novidade de vida que Deus tem para mim, em nome de Jesus, amém? Você concorda com isso? Concorda? Eu quero orar por você, Pai. O Senhor viu cada um aqui contando a sua história, confessando, admitindo, falando do seu coração de pedra, da sua dor, do seu pecado. E Pai, tudo isso foi recebido por Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. E agora, Pai, o canal da graça, da bondade, da bênção de Deus se abriu sobre a vida de cada um aqui, Pai. E nós podemos declarar que o Espírito Santo gerou um novo coração, uma nova forma de sentir, de pensar, um toque de Deus que vai fazer algo novo na sua história e vai transformar você em alguém de fato especial, alguém que vai viver leve, aquele que vai viver como foi projetado no começo, na concepção. Obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar nisso. E Pai, em nome de Jesus, eu declaro um novo coração sobre cada um que aqui está, sobre cada um que aqui está. E o Senhor os recebe com muita alegria na Tua presença, porque algo novo foi gerado aqui. Pai, todo o passado, toda acusação de Satanás ficou para trás. E aqui nós podemos declarar um novo coração sobre esses queridos. Amém? Amém? Um novo coração sobre a sua vida. Eu quero convidar a igreja a declarar sobre esses queridos que aqui estão: receba o seu novo coração do Pai. Amém? Pode declarar: receba o seu novo coração do Pai. E viva com esse novo coração do Pai. Vive a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Abrace a pessoa que está perto.